Som. Amém. Louvado seja Deus. Como é bom louvarmos com essas canções. Esse hino final, muito lindo também. Como é bom estarmos juntos como igreja. Final de semana chuvoso. Algumas previsões, né? Talvez exageradas sobre o final de semana. Mas estamos aqui. Também uma Copa do Mundo, aí a final da Copa do Mundo, muita gente assistiu, talvez está em casa. Mas como é bom a gente estar junto como igreja, mesmo em meio a todas essas intempéries, estamos aqui. Quem está com a casa úmida, levanta a mão. Está uma umidade na tua casa terrível. Que luta, né, gente? Vai vir chuva, fica úmida a casa, dá aquela escorregada ali. Não é fácil, é um desafio. Mas nós estamos juntos como igreja, para cultuarmos ao nosso Deus. As crianças já podem ir para o culto, tá bom? Principalmente os pequenininhos que já foram, né? Para o culto infantil. Que Deus nos abençoe nesse momento tão especial. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Perigos. E hoje nós vamos já para a terceira palavra nesse tema, que é tão importante para nós como igreja. Esse mês de julho, a gente esteve um pouco ausente, um pouco problema de saúde, também viajamos, mas estamos de volta aí. É bom estar junto com os irmãos, é bom estar junto com a igreja. Nós falamos na primeira mensagem sobre o perigo de uma religiosidade sem arrependimento. Falamos em Isaías capítulo 1. Semana passada o Vini também trouxe uma palavra, o perigo das palavras vazias. Se não me engano, Isaías 55, né? Isaías 55. E hoje nós vamos tratar de um tema, irmãos, muito importante. O tema que nós vamos falar hoje, eu não sei se para você, mas para mim é um dos temas que mais me intrigam. É um dos temas que mais mexem comigo. Algumas experiências que eu tive, talvez você também teve essas experiências. E nós vamos compartilhar hoje sobre esse tema. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, 12 a 17. Você que está em casa também, abre lá em Apocalipse 2, 12 a 17. Se você não puder abrir, nós vamos passar no slide também. É uma carta direcionada a uma cidade e à igreja daquela cidade. É bem interessante esse tema. São 6 versos, mas é bem interessante a ideia do que é falado aqui. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Irmãos, este é o título da palavra. Olha que interessante esse tema. O perigo de não atentar para o mundo espiritual ao redor. Eu não sei você, mas esse tema espiritual, do mundo espiritual, é um dos assuntos que eu mais gosto de me debruçar. É um dos assuntos que mais me intriga. Eu tive algumas experiências com pessoas possessas, possivelmente você já teve isso também, muitas pessoas já tiveram, e esse tema, ele me incomoda demais, essa ação diabólica no mundo. Eu quero fazer 2 perguntas para você, mas eu não queria que você respondesse hoje, eu queria que você
talvez levasse essas duas perguntas com você, para você pensar sobre isso, tá bom? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: Deus libera Satanás para tocar na natureza, sim ou não? Você entendeu? Deus libera Satanás para tocar na natureza, sim ou não? E agora nós vamos falar sobre cidades. Existem cidades que são mais pesadas do que outras espiritualmente? Sim ou não? Então vamos para a primeira parte, a primeira pergunta que eu fiz. Parece meio estranho, né? Como assim Satanás tocar na natureza? É possível isso? Satanás pode tocar na natureza? Não é Deus que controla a natureza? E a outra, Satanás não está espalhado no mundo todo? Por que existem lugares que podem ser mais pesados do que outros espiritualmente falando? Você já parou para pensar sobre isso? Então eu quero deixar essas duas perguntas para você, talvez levar para casa, pesquisar sobre isso e depois, quem sabe, a gente conversa num outro momento, certo? A verdade é que existe um mundo espiritual. A Bíblia fala que Satanás, ele cai do céu, né? Aquela terça parte que ele leva do céu, ele cai na terra e ele está solto na terra. Ele já é condenado, não tem mais vez para ele vai ser condenado e destruído. Então, o papel dele é agir no mundo de uma forma terrível. Só que nós achamos muitas vezes que esse terrível de Satanás é só de forma apenas pesada, de forma dura, mas tem várias formas. Ele pode agir de forma sorrateira na sua vida, na sua família, numa igreja, num trabalho, em relacionamentos. Ele pode fazer muitas coisas ao nosso redor, mas ele também pode agir de forma brutal na vida das pessoas, na vida de pessoas que você ama ou de conhecidos e tudo mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém perguntasse para você, talvez nos últimos meses ou essa semana, você tem percebido a ação satânica na sua vida? Vamos também conversar algo importante. Olha só, Satanás, ele não possui uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Satanás, ele não pode entrar na vida de uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Mas ele pode oprimir uma pessoa, certo? Agora, uma pessoa que não tenha o Espírito de Deus, Satanás, ele pode entrar e sair a hora que ele quiser, certo? Então isso é verdade. Então muitas coisas que você tem vivido são espirituais e não apenas humanas. Por exemplo, quando você vai fechar um negócio, aquilo ali é tão espiritual quanto financeiro. Quando você vai restaurar um relacionamento familiar, aquilo ali tem muito a ver com o espiritual do que apenas com um pedido de desculpas na família, certo? As lutas que nós enfrentamos, quer ver um exemplo? Tu já notou que se a gente for observar nossa vida individual, na nossa particularidade, a gente parece que está lutando para permanecer na fé, você já percebeu isso? Observa a tua vida com Deus, parece que é uma luta. Então isso é espiritual. Então, gente, nós vivemos no mundo espiritual e nós precisamos entender isso. Agora, tem algumas coisas que são engraçadas, mas que são verdadeiras sobre o mundo espiritual. Eu costumo dar um exemplo, e é verdade, parece uma brincadeira, mas é verdade. Conta-se uma história que Satanás sentou no cordão da calçada de uma igreja e começou a chorar. E o recepcionista foi lá e chegou: por que tu está chorando, Satanás? E ele disse assim: olha, eu estou chorando porque eles fazem tudo errado e sempre a culpa é minha. E é verdade. Tem muita gente que faz as coisas erradas, toma a decisão errada, não lê a palavra, não congrega, não obedece a Deus, e Satanás é culpado de tudo. Satanás é terrível, ele é terrível, mas se eu tomo decisões erradas, se eu faço coisas erradas, eu vou arcar com as consequências. Tem uma outra história que é bem interessante. Diz que um homem ensinou um papagaio a pregar. Diz que ele era um cara da igreja, assim, um cara muito fervoroso, e ele tinha um papagaio e ele lia a Bíblia em voz alta, e o papagaio começou a repetir as palavras dele.
né? E daqui a pouco o papagaio estava pregando. E aí ele começou a levar o papagaio para pregar em vários lugares. Aí o papagaio começou a ficar famoso. Aí um dia ele chamou o papagaio, falou assim, eu vou te levar num ginásio lotado e tu vai pregar lá. O papagaio, sim senhor. Chegou lá na hora, estádio cheio. Ele falou assim, todo mundo se ajeitou, ele botou o microfone, ele não estava muito acostumado com o púlpito, botou o microfone e falou assim, prega. E o papagaio ficou parado. Ele falou, prega. E o papagaio quieto. Ele prega. Eu te ensinei aqueles textos, prega. E o papagaio quieto, prega. Até que uma hora ele pegou numa das penas do papagaio, apertou ele e falou assim, se tu não pregar, eu vou te depinar aqui na frente de todo mundo. O papagaio disse, deixa que eu vou pregar. O papagaio pegou a palavra e disse assim, irmãos, nós vamos começar essa palavra, mas primeiro nós vamos orar, porque Satanás está aqui do meu lado e ele está furioso, irmãos. Então existe esse mundo espiritual, que às vezes existe essa brincadeira, mas também existe a parte verdadeira, que é aquelas lutas. Talvez você tenha enfrentado lutas diárias que não são apenas no campo humano, mas são lutas espirituais pesadas, difíceis, que você tem carregado na sua vida, e nós precisamos atentar para isso. Agora nós vamos entrar em Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é um livro que causa muito medo nas pessoas, porque as pessoas falam assim, eu não vou estudar Apocalipse, porque eu vou começar a tremer de medo. Na verdade é o contrário, o Apocalipse, ele é uma carta de esperança, é uma carta para a gente ter a esperança. Ele começa dizendo no primeiro versículo que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai mostrar à sua igreja as coisas que em breve vão acontecer. Ele vai falar sobre as coisas finais. Então o Apocalipse é uma carta aberta de Deus para nós, para nos dar esperança e mostrar mais ou menos o que vai acontecer com a gente. Em Apocalipse, lá no capítulo 1 ainda continua, vai dizer que Cristo vai voltar e todo olho o verá. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então o Apocalipse é um livro bíblico muito importante que Jesus mostra para nós a sua glória. Olha só que interessante. Quando Jesus vem e ele realiza a sua obra, ele é o Cristo sofredor. Quando Jesus ressuscita, ele é o Cristo glorioso, porque agora ele venceu a morte. Então, gente, a maior segurança que nós podemos ter como igreja é estar em Cristo, porque não importa o que aconteça no final dos tempos, nós estamos seguros como igreja. Apesar disso, João, que é o escritor do Apocalipse, ele não estava numa fase boa. Por quê? Ele estava numa ilha chamada Patmos, por causa da pregação do evangelho. Ele estava preso nessa ilha. Ela era uma colônia penal romana, onde se exilavam prisioneiros políticos. E ele era um pregador do evangelho. Eles eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha, vestindo-se de trapos. E essa ilha tinha 32 quilômetros quadrados. Uma ilha vulcânica. Ele estava lá entre os anos 94 e 96 depois de Cristo. Então olha só. Quando a revelação do Apocalipse vem a João, foi numa fase terrível, porque ele estava tipo como um escravo numa ilha, por causa da pregação do evangelho. Então, naquele lugar terrível, triste, complicado para ele, Cristo se revela a ele. Lá naquela ilha de um sofrimento terrível, Cristo se revela a ele. Olha que interessante aqui. Você tem passado por dias difíceis? Talvez todos nós. Uma coisa muito interessante, biblicamente falando, Deus, ele se revela muito a gente no sofrimento, na dor, no momento difícil, no momento complicado. E lá nessa ilha, ele tem a visão, quando ele olha para trás, ele vê o Cristo glorificado. Até nós não vamos dar a tradução disso, porque isso tem significados. Um dia nós vamos falar sobre isso na igreja, Apocalipse 1. Mas ele olha para trás e ele vê um ser diante dele. E esse ser, as suas vestes, era uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, tão brancos como a neve.
Os seus olhos, os olhos de Jesus, era como uma chama de fogo. Seus pés, parecido com metal brilhante. A voz era como a voz de muitas águas. A sua mão, na mão direita, segurava 7 estrelas. Na boca, saiu uma espada afiada de 2 gumes. Guarda isso aqui, ó. Da boca dele, que é o texto de Pérgamo, saía uma espada afiada de 2 gumes. Vamos só parar um pouquinho aqui. Essa espada é a espada do juízo. Cristo é juiz. Esse é o significado da espada na boca de Cristo. O seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Aí o que acontece? Quando ele vê essa cena estrondosa, eu não sei você, mas observando a Bíblia, a gente pode considerar que essa é uma das cenas mais, assim, maravilhosas da Bíblia, porque ele vê o Cristo ressurreto em poder e glória. E aí os versos 17 e 18 do capítulo 1, diz que quando João vê Jesus, ele cai como morto no chão. Ele não morreu, ele caiu como morto. Olha o que Jesus fez. Ele pôs sobre ele a mão direita, dizendo, não tenha medo. E ele fala o seguinte, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ele diz, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quando João cai no chão, ele já estava numa ilha terrível. Jesus traz uma segurança para ele muito grande. Jesus chega para ele e fala assim, olha, ele pega ele, sabe quando você vai cair, alguém segura você? Não tenha medo, João, eu sou o primeiro e o último. Olha só, eu estive morto, mas eu estou vivo para sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Então, nesse lugar terrível, naquela ilha de Pátimos, naquele momento tão difícil, Jesus chega para João e diz, eu estou com você, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Deus glorioso, eu sou aquele que era o servo, mas agora eu fui ressuscitado, eu tenho poder sobre todas as coisas. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Nos momentos de dificuldade que nós já vivemos ou vamos viver, o nosso olhar precisa ser para Cristo Jesus. E olha só que interessante, por incrível que pareça, a igreja de Jesus, ela não é derrotada, ela é vitoriosa. Então, quando a gente olha para o mundo, né, o que vai acontecer aí para frente? Vai ter enchente, vai ter vendaval, e não sei mais o que e tal, a gente fica sem esperança. Mas quando a gente olha para o Cristo glorioso, Senhor da igreja, nós encontramos segurança. Então o Apocalipse começa com cartas de Deus para nós, dizendo assim, ei, os dias são difíceis, os problemas vêm, mas eu dou segurança à minha igreja, eu dou segurança ao meu povo, eu sou o Senhor de toda a terra, Deus está no controle de tudo. Bom, aí ele pede para João escrever 7 cartas, às 7 igrejas. A primeira carta é para Éfeso, aquela igreja que precisava voltar ao primeiro amor, que você conhece. A segunda é de Esmirna, aquele que ele fala assim, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí, ele pede para ele escrever uma terceira carta. Para quem? Pérgamo, guarda esse nome, Pérgamo. Aí nós vamos parar um pouquinho aqui para estudar sobre Pérgamo. Guarda essa palavra e guarda essa cidade. Olha só. Pérgamo tinha sido a capital da Ásia quase 400 anos. Por 400 anos. Ela era famosa por sua biblioteca, que continha não menos de 200 mil pergaminhos. A palavra pergaminho deriva do nome da cidade Pérgamo. Então, Pérgamo, pergaminho. As escritas, os pergaminhos. Olha que interessante. E lá em Pérgamo tinha um problema de idolatria. Tinha 3 deuses lá em Pérgamo. O Zeus, o Esculápio e o César. Então, quando ele envia esta carta, ele está enviando a um povo que estava situado no meio idólatra de Zeus, de Esculápio e de César. Vamos começar com Zeus? Foi erigido em frente do... havia ali um altar dedicado a Zeus, que foi erigido em frente do templo de Atenas, a 250 metros de altura.
Tinha um altar, 14 metros de altura era o altar, e estava localizado numa saliência rochosa da colina. Tinha um altar numa saliência rochosa da colina. Você lembra quando ele fala, aí onde está o trono de Satanás? Olha que interessante. Tinha lá um trono, numa colina. E durante todo o dia, todos os dias do ano, elevava-se desde esse trono a fumaça dos sacrifícios e o que nele se ofereciam a Zeus. Então existia lá um culto a Zeus, que já era num lugar alto e tinha um trono de 14 metros de altura, e lá, daquele trono ali, saíam fumaças e adoração a esse Deus chamado Zeus. Tinha também a idolatria a Esculápio. Eu não sei se você sabe, mas o Esculápio tem a ver com medicina. Esculápio era o deus curandeiro. Na antiguidade, seus templos sempre estavam perto dos hospitais. Muitas vezes a saúde se atribuía à intervenção milagrosa e direta do próprio Esculápio. Eu não sei se você sabe qual é o emblema da medicina? É o Esculápio. Se você observar, é o emblema dele. Até hoje acho que é isso, né? Então tinha esse emblema. Então tinha uma adoração em que as curas que aconteciam nos hospitais de Pérgamo eram dedicados a Esculápio. Então o povo adorava esse Deus também, que era o Deus curandeiro. Zeus, que tinha um trono, e Esculápio, que era o curandeiro. Mas também tinha aquela questão de Roma, e aquele culto a César. Era um centro administrativo da Ásia, e era o centro asiático do culto a César. O espírito de Roma estava num homem, num imperador. E Pérgamo era um centro de culto a César. Tinha lá um templo dedicado a César. E por isso que Pérgamo se denomina trono de Satanás. Era o lugar onde se obrigava os homens a dar o nome de Senhor a César. Então, irmãos, Pérgamo era uma cidade idólatra. Por que nós estamos falando isso? Quando você sai para trabalhar todos os dias, você vai para um mundo que é totalmente diferente de um culto, não é verdade? Nós vemos aqui no culto, é tão gostoso o louvor, vem uma pessoa fala aqui na frente, uns 3, 4 abraços, tchau e tal, estacionamento, o pessoal é querido e tal, e terminou. Só que quando começa a segunda-feira, você vai lidar com situações em que é num mundo espiritual que você está vivendo. Você vive num mundo espiritual, não é humano. No mundo idólatra, no mundo onde tem muita coisa envolvida. E nós, como igreja, estamos no meio disso. Certo? Às vezes a gente quer ver uma coisa, algumas pessoas aqui falam na escola bíblica, às vezes a gente tem uma visão sobre o mundo assim meio romântica, né? Ai, nós somos cristãos, e nós estamos no mundo, é tudo muito lindo. Só que os irmãos saem do culto aqui, e segunda-feira é só bombardeio, é verdade ou não é? Quer ver uma coisa? Pessoas que trabalham com pessoas, por trás de tudo isso não tem um mundo espiritual? Sim ou não? Existe um mundo espiritual. No seu trabalho tem um mundo espiritual ali que você nem imagina. Por onde você anda, existe um mundo espiritual. Então nós precisamos entender de tudo isso que está acontecendo. Então Pérgamo era uma cidade cheia de coisas. Tinha Zeus, tinha Esculápio, tinha o César. Então a igreja estava inserida ali naquele meio que era pesado. Você sai para trabalhar, você pensa assim, ou você vai conseguir um emprego, né? Você, agora beleza, tem um emprego e tal, mas você não sabe o que tem lá, de fato, o que está acontecendo lá. Muitas lutas, muitas coisas e tudo mais. Bom, o mundo espiritual, ele influencia a vida real. Você tem que entender isso. O mundo espiritual influencia a tua vida real. Mais do que você possa imaginar. Nós vamos ver 5 pontos sobre o mundo espiritual. Primeiro, coloca para nós. No mundo espiritual, Jesus é o mais poderoso. O verso 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem tem a espada afiada de 2 gumes? Cristo Jesus. Satanás não tem a espada afiada de 2 gumes. O que isso significa? Vamos entender melhor? Segundo a lei romana,
os governadores estavam divididos em duas categorias. Os que tinham o jus gladi, a lei da espada, e os que não a tinham. Os que possuíam o poder da espada tinham direito de morte ou vida sobre sua província. Sua palavra era lei suficiente para que qualquer homem fosse executado na hora. Do ponto de vista humano, o procônsul que governava desde a cidade de Pérgamo, na Ásia, possuía o jus gladi, o direito da espada, e em qualquer momento podia fazer uso de sua prerrogativa contra os cristãos. Então tinha um procônsul lá em Pérgamo que tinha a lei da espada. Então se ele quisesse matar os cristãos, ele mataria na hora, porque a lei estava do lado dele. Aí Jesus se apresenta para a igreja e fala assim: sou eu que tenho a espada. Gente, isso aqui é fantástico. Sabia disso? Isso aqui é fantástico. Sabe o que significa? A carta começa dizendo que os cristãos não devem esquecer que tal última palavra, entretanto, sempre tem a Cristo. Cristo que possui a espada enfiada em seus dois gumes. O poder de Roma podia ser satanicamente aterrador, mas o poder do Senhor ressuscitado era muito mais tremendo ainda. Irmãos, olha só que interessante. Você pode ter um veredito contra você, até que o Senhor da espada, que é Cristo, coloque a mão nisso aí. Sabia? A igreja de Pérgamo estava condenada. Aí Jesus manda uma carta para a igreja e diz assim: ó, quem tem a espada sou eu. A espada de dois gumes que sai da minha boca está comigo, e não com o procônsul, que tem o direito da espada. Então, gente, no mundo espiritual, quem tem todo o poder é Cristo. Inclusive, existe uma teologia aí, que é uma teologia maluca, que as pessoas acham o seguinte, ó. A teologia é o seguinte, ó, que o diabo ele é poderoso tanto como Cristo. Então os dois estão sempre lutando. Uma hora Cristo ganha, outra hora o diabo ganha. Essa teologia não é bíblica. Satanás já foi derrotado por Cristo. Cristo é vitorioso. Ele que tem a espada. Então a igreja que está sobre Cristo está sobre um Senhor que tem uma espada afiada de dois gumes. E nada nem ninguém pode vencer o nosso Cristo Jesus. Hebreus 4, 12, 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. A Bíblia diz, falando sobre a própria palavra, que a palavra de Deus ela penetra a vida de pessoas. Olha só, Satanás quer destruir pessoas, só que a palavra de Deus é uma espada que penetra corações, e ela revela pessoas e vidas, e traz vida às pessoas, separa as coisas, e nada pode ser escondido dele. Quer ver uma coisa? Você já percebeu que você às vezes lê a palavra de Deus, ou alguém que está lendo a palavra, parece que aquilo ali vai no seu coração como uma flecha, assim, ó. Já viu isso? Uma vez, eu era membro lá em Rio Grande da igreja, e tinha um irmão que era pescador, e ele ficava 15 dias lá fora, 20 dias e voltava. E um dia a esposa dele e as filhas já tinham se convertido, e ele começou a ir no culto. Aí, quando terminava o culto, ele falava assim para a esposa: tu falou da minha vida para o pastor. Ela disse: não, eu nunca falei da tua vida para o pastor. Falou sim, porque ele estava lendo lá, era para mim. Ela disse: não, eu nunca falei. Na verdade, era a própria palavra que estava penetrando ele lá dentro e trazendo vida à vida dele. Então creia, Deus é poderoso para agir quando quiser, pois tem todo o poder. Irmãos, a gente às vezes fala de Jesus assim, parece com desdém, né? Ai, Jesus. Cara, Jesus é todo poderoso, ele tem a espada na mão, ele é o todo poderoso e a igreja está com ele. Segundo lugar, passa para nós. Olha agora, presta atenção nisso. No mundo espiritual, Satanás tem assolado cidades. Olha o verso 13, diz assim: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha
meu fiel, que foi morto na cidade de você, onde Satanás habita. Pérgamo é o lugar onde está o trono de Satanás. Lembra que nós falamos do trono na colina lá alto? Já era alto e tinha um trono ainda de 14 metros de altura, possivelmente dedicado a César. O lugar onde o governo de Satanás é mais forte, onde Satanás exerce maior autoridade. Os cristãos de Pérgamo demonstraram que era possível ser cristão sob as piores circunstâncias. Mesmo quando pesava sobre eles a ameaça do martírio, não se amedrontaram nem iniciaram a retirada. E aí é falado sobre um homem chamado Antipas, uma fiel testemunha. Existe uma lenda citada por Tertuliano que diz que ele morreu ao ser colocado dentro de um touro de bronze e aceso no fogo. Esse Antipas, uma testemunha fiel, para que assasse. E o Cristo ressuscitado chama Antipas de uma testemunha fiel, o mesmo título dado a Jesus Cristo. Então, irmãos, a igreja de Pérgamo estava inserida numa cidade onde estava o trono de Satanás. Satanás era entronizado lá. E ele vai falar sobre Antipas, um homem fiel, que por ser fiel a Cristo, ele foi morto por causa da sua fidelidade a Cristo. Irmãos, você já parou para pensar sobre isso? Eu tive a experiência, aqui no Rio Grande do Sul, de morar em 8 cidades. Sabia? Até agora. 8 cidades. Eu tenho 42 anos. E existem algumas cidades que eu passei, que eu percebi que elas são mais pesadas espiritualmente. Eu não sei se você já percebeu isso. Você já foi numa cidade e percebeu que ela é pesada? Sim ou não? Alguém já teve essa experiência? Você percebe, existem cidades que são pesadas. Aqui, ele está falando que a cidade de Pérgamo é uma cidade pesada, porque ali tem um trono de Satanás. Mas ele vai dizer, mesmo apesar da cidade de Pérgamo ser pesada, lá nesta cidade tem pessoas fiéis. Vamos trazer para os nossos dias? Talvez você está num trabalho, você trabalha numa empresa, onde é muito pesado. Seja fiel lá. Persevere lá. Talvez você está numa cidade difícil, seja fiel, persevere, continue. Talvez você está enfrentando muitas lutas, mantenha-se fiel. Irmãos, nesses últimos tempos que nós vamos viver, nós vamos ver coisas que nós não vimos, você sabia disso? Eu não quero alarmar ninguém. Aliás, inclusive sobre alarmar, tu já viu agora esse negócio de meteorologia? Os caras estão enlouquecendo a gente. Se a gente ficar olhando só a meteorologia, nós vamos desistir da vida. Eu não estou dizendo que a gente não deve, né, se informar, mas assim, é um alarme, as pessoas ficam malucas, o que vai acontecer, vai acabar o mundo e tal. Mas mesmo com essas coisas que passam, vão e vêm, a gente vai passar por dias difíceis, gente. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, os dias são difíceis. Tu já viu como tem sido difícil? Quer ver uma coisa? Tá fácil a tua vida financeira? Quem aqui pode dizer assim, pastor, eu estou bem, pastor, vou até dar uma banda assim lá, eu vou subir no palco, pastor, eu estou tão bem que eu vou até dar uma volta aqui no palco assim, porque eu estou bem. Está todo mundo mal, meu. Tu já viu saúde? Uma luta na saúde, relacionamentos. Está fácil as coisas? É uma luta, gente. É uma coisa espiritual impressionante. Nós estamos vivendo num tempo difícil. E olha que interessante. Lá em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados no mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Ele está dizendo assim, seja vigilante. Satanás, ele está rugindo como um leão, buscando alguém para devorar. Resistam firmes na fé. E ele fala uma coisa bem interessante, lembra que vocês não estão sozinhos. Você lembra de Elias que achou que estava sozinho lá? Tinha um monte de gente ainda que era fiel. Ele está dizendo assim, ao redor do mundo tem muitas pessoas que estão passando pelas lutas que vocês estão passando. Então assim, quando você estiver passando por uma luta terrível, lembra que você não está sozinho. Eu vou chegar aqui na frente e dizer assim, pastor, eu estou passando por uma luta. Irmão, está todo mundo na luta, irmãos. Talvez você pense assim, olha lá da igreja só eu que estou assim uma luta terrível, um marasmo, uma batalha. Não, gente, está todo mundo na luta. Quer ver um exemplo? Quem aqui está na luta, levanta a mão, seja sincero. Eu estou na luta.
Aí a maioria, gente. Alguém que vai dizer assim, não, eu estou assim, olha, nossa, eu estou que nem a Espanha, assim, eu ganho, né, e saio assim, né, eu estou feliz. Só os espanhóis que estão felizes. Eu torci para a Espanha. Amém, irmãos? Peça a Deus discernimento para entender a ação diabólica ao seu redor. Olha só, peça a Deus discernimento. Você tem pedido a Deus discernimento? Quando você vai fechar um negócio, você tem orado a Deus, Senhor, isso aqui é de Deus. Quando você vai construir um relacionamento, isso aqui é de Deus. Observando a sua fé e os seus relacionamentos dentro da sua casa, você tem observado o que Satanás tem tentado fazer? Então cuide, peça a Deus discernimento espiritual para entender. Agora, irmãos, tem uma coisa importante também. Esse discernimento é com discrição. Como tem gente que vê demônio em tudo, tu já viu? Tudo é demônio. A pessoa acorda, ó, Satanás rondou aqui essa noite. Não, é tu que não está bem legal mesmo. Tudo é o diabo. A pessoa faz tudo errado e Satanás está esculhambando. Não, é que está desobedecendo a Deus mesmo. Não é diabo. Então tem que ter discernimento para saber o que é de Deus, o que não é, o que é humano, o que eu estou fazendo que é humano, o que é diabólico e o que é de Deus mesmo. A gente tem que ter esse discernimento. Terceiro lugar, no mundo espiritual, existe a distorção da verdade. Irmão, isso aqui é muito interessante. Ele vai citar nos versos 14 e 15 duas expressões, Balaão e Nicolaítas. Diz assim: tenho porém contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Então olha só, ele vai combater duas doutrinas, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Vamos entender um pouquinho melhor? Lá em Números diz que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão prostituiu os seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. Balaque ficou bravo com ele. Balaão então, por ganância, aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com um exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Olha só, Balaão, dinheiro e prostituição. Nicolaítas. Segundo os Nicolaítas, não havia nada mal em que os cristãos se adaptassem aos costumes do mundo. Para eles, quanto maior fosse o pecado, maior seria a oferta da graça e do perdão. O erro dos Nicolaítas era tentar rebaixar a vida cristã ao nível da vida dos pagãos, antes de elevar o mundo de sua época ao nível do cristianismo. Então sabe o que era isso aqui? Ó? É o seguinte, ó, vamos ser crente, mas vamos fazer uns paranauezinhos também, não tem problema. Vamos mexer com prostituição também, não tem problema nenhum. Vamos mexer com dinheiro, não tem problema nenhum. Então hoje nós vivemos um cristianismo, principalmente no Brasil, que é isso. A pessoa, ela é cristã, mas ela se prostitui na sua vida privada. Ela é cristã, mas ela rouba, ela mexe com dinheiro, ela enfia a mão, ela faz um misturado de coisa. E no final, vai dar tudo certo, até porque a graça de Deus é derramada sobre todos. Então, irmãos, sabe qual é o problema da falsa doutrina? Às vezes nós achamos que falsa doutrina é aquilo que vai contra a palavra, e de fato é. Mas existe um tipo de falsa doutrina que ela é sorrateira. Sabe a nossa vida? Você vai vivendo uma vida cristã que você conhece as doutrinas, mas você tem uma vida dupla. Você conhece a palavra, mas você tem uma vida dupla, uma vida que não condiz. Então hoje nós estamos vivendo num mundo onde tudo pode. Tudo pode, aliás, Deus é um Deus de graça. E ai de nós se dizer que não pode. Deus é graça, então nós podemos fazer tudo. Então, no mundo espiritual existe isso. Irmãos, olha só, isso se apresenta também na nossa individualidade. É uma voz oculta dentro de nós dizendo assim: não precisa, você conversa, para. Não, segue assim. Segue assim.
Não tem problema nenhum. Segue assim. Ninguém está te vendo. Isso é oculto dentro de nós. Sabe quando você vai fechar um negócio, você dá um balão no cara, ninguém vai ficar sabendo. No seu celular, aquilo que você mexe, ninguém vai ficar sabendo. E você sabe os versículos bíblicos, mas isso não te transforma. Então é uma distorção da verdade. E aí a gente vai vivendo uma vida cristã baseado em coisas que o diabo colocou no nosso coração, e nós temos uma própria doutrina criada por Satanás e até pela gente mesmo, e a gente acha que está no caminho de Deus, mas a gente está completamente perdido. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Irmãos, a doutrina de Satanás dos últimos tempos é uma doutrina que cauteriza as pessoas, é uma doutrina de demônios, é uma doutrina imposta dizendo o seguinte: não tem problema, você é um pouquinho de Deus, um pouquinho daqui, você vive ali, não tem transformação, e está tudo bem, afinal nós somos todos iguais, então está todo mundo no mesmo barco, e aí a gente vai para o buraco. E lá em Pérgamo tinha essa doutrina dos nicolaítas e de Balaão. Então cuide para não cair nas ciladas doutrinárias de homens ou de demônios. Quer ver uma coisa? Talvez você pense assim: não, pastor, eu sou batista. Mas observa o que você tem pensado sobre Deus, sobre a igreja, sobre o mundo, sobre Satanás. Observa o que você tem pensado nos últimos tempos. Observa o que você tem pensado. E você vai ver que muita coisa que tem no seu coração, talvez é algo que não é de Deus. Quarto lugar, coloca para nós. No mundo, coloca lá Samuel para nós, quarto lugar. No mundo espiritual é necessário arrependimento. Diz assim o verso 16: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O Cristo ressuscitado diz que virá e pelejará contra eles. A ira de Cristo não se dirige contra a totalidade da igreja em Pérgamo, mas sim contra aqueles que estavam seduzindo, levando outros pelo mau caminho e tentando a igreja. Jesus Cristo diz que virá e pelejará contra os tentadores com a espada da sua boca. A espada de Cristo é a sua palavra. Nas palavras de Cristo, o pecador encontra a convicção de seu pecado. Na palavra de Cristo há um convite para ir a Deus. É o convite ao pecador. Na palavra de Cristo temos a segurança da salvação. Ele convence o pecador do seu pecado, leva-o até a cruz e lhe outorga a segurança de que não há outro nome exceto o nome de Jesus. Agora para aqui, olha só que interessante. Cristo não falou para a igreja lá no início que ele iria defender a igreja com a sua espada, sim ou não? Se lembra? Vocês estão em Pérgamo, Pérgamo é uma cidade demoníaca, eu vou defender vocês. Agora Cristo muda o jogo. Olha o que ele fala. Ele fala para a igreja o seguinte: se vocês não se arrependerem, eu que vou lutar contra vocês. Para aqui. É ruim ter Satanás como inimigo, sim ou não? Mas pior do que ter Satanás como inimigo é ter o próprio Cristo como nosso inimigo. Você sabia disso? Talvez você fale assim: o diabo é o meu inimigo. E talvez Jesus chegasse para você e falasse assim: eu sou o teu inimigo, porque você não se arrepende. Já pensou isso? Satanás como nosso inimigo, a gente já sabe. É verdade ou não é? Você já sabe disso. Que Satanás é meu inimigo e seu inimigo, nós sabemos. Agora Cristo falando assim: olha, se vocês não se arrependerem, a espada da minha boca se voltará contra vocês. Eu serei o inimigo de vocês. E sabe o que está acontecendo? Tem muita gente no meio cristão que infelizmente tem Cristo como seu inimigo. A pior coisa para uma igreja, irmãos, não é ter Satanás como inimigo, é ter Cristo como seu inimigo, porque sem arrependimento, Deus
não tem contas com a gente. Sabia disso? A gente fala assim, não, assim ó, sabe aquela teologia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, eu vou na igreja, eu vivo uma vidinha, e nós vamos levando, e é isso aí, vamos curtir, vamos devagarinho, vamos na calma. Aí Jesus fala assim, se você não se arrepender, eu voltarei a minha espada contra você. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16 a 17 o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia diz que a escritura é inspirada para ensinar, mas também para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o cristão fique preparado para trabalhar na obra de Deus. Então arrependa-se para não ter Deus como teu inimigo. Irmãos, todo mundo aqui é pecador, não vamos ser hipócrita aqui e dizer, agora pronto, agora nós estamos, tudo tem que se arrepender. Não, nós somos pecadores, gente. Nós somos miseráveis. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem tido uma vida de arrependimento? De se voltar para Deus nesse mundo difícil? Se você ter o diabo como seu inimigo, tá ótimo, faz parte, a Bíblia fala sobre isso. Agora, ter o próprio Deus contra a gente é a pior coisa que alguém pode ter na face da terra, o próprio Deus contra nós. Então arrependa-se para não ter Deus como inimigo. E esse arrependimento também não é só para botar medo, mas é porque Deus quer nos abençoar, gente. A bênção está no arrependimento. A bênção está no quebrantamento. A bênção está no se voltar de todo o coração para Deus. E Deus vai nos abençoar. Quinto e último lugar, coloca para nós. No mundo espiritual, é preciso ouvir a Deus e ser vencedor. Olha só que interessante, tem mais coisa aqui, parece que acabou, mas tem mais coisas em um versículo só. O verso 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha agora o que ele vai falar. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ele vai falar sobre maná, ele vai falar sobre uma pedra branca. O que significa isso aqui? Vamos, a Bíblia é fantástica. A gente tem que estudar a Bíblia. Isso aqui tem mais coisa do que a gente imagina. Vamos para o maná primeiro, o maná escondido. Olha só. Nessa carta aqui, Cristo aparece como um maná escondido. Essa história de maná escondido é uma concepção judia. Quando os filhos de Israel não tiveram o que comer no deserto, Deus lhe enviou o que para eles? O maná. Para um judeu, comer do maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. Em nosso texto, maná pode significar alimento celestial. Virá o dia quando eles participarão de uma festa nos céus, onde se alimentarão de pão celestial. Se o maná escondido e o pão da vida são o mesmo, o maná escondido é Jesus Cristo, mesmo em pessoa, que é o pão da vida. Ele mesmo se dará aos que lhe forem fiéis. Então, Cristo é o maná da igreja, é o pão da igreja, é o alimento do seu povo. O seu povo se alimenta de Cristo Jesus, que é o maná escondido. Aí vai aparecer a história da pedrinha branca. Que história é essa? Tá, agora vão ter culto agora aqui, vão fazer, como é que é? Pedra branca, que história é essa, pastor? Como é que vão fazer? Vão jogar na mesa agora aqui? Vão fazer uma mesa aqui, botar umas pedras? O que é isso aí? Que história é essa de pedra branca? Nos tribunais antigos, usavam-se pedrinhas brancas e negras para registrar o veredito dos jurados. Uma vez que o promotor e o defensor tinham desenvolvido suas argumentações, o jurado expressava seu veredito colocando pedras brancas, segundo fosse inocente, numa urna. A sentença de inocente correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de culpado a uma maioria de pedras negras. A pedra branca, então, significa inocência.
Então olha só que interessante, aqui significa que o cristão fiel é declarado inocente no tribunal celestial pelos méritos de Cristo. Olha só, pedras brancas, inocência. Deus nos torna em Cristo Jesus inocentes, mesmo a gente tendo a culpa do pecado. Então isso aqui significa que em Cristo nós somos inocentados. Mas tem uma outra coisa, a pedra branca também era uma espécie de entrada para um banquete. Aqui seria como um bilhete para admissão à festa messiânica. É símbolo de admissão no céu, na festa das bodas do Cordeiro. Quando ao novo... já vamos chegar no novo nome, mas as pedras brancas, olha que interessante. Inocência. Agora imagina que você é convidado para um casamento, uma festa. Aí tu chega lá de carro, e o cara fala assim, o convite. Aí tu pega no bolso assim umas pedrinhas. Está aqui o convite, ó. É isso que significa. Essas pedras significam o convite à entrada no reino de Deus, na entrada celestial. Nós temos a permissão para entrar. E ele vai dizer que nós também recebemos um novo nome. Quanto ao novo nome, isso tinha no Antigo Testamento, é uma das características do Antigo Testamento, é que quando um personagem adquire uma função ou nível diferente, em geral, lhe dão um novo nome. Neste caso, então, Cristo promete um novo papel e nível aos que lhe são fiéis, concedendo-lhes entrar em sua glória, sentar-se em seu trono e converter-se em reis e sacerdotes seus. A pedra branca significa que Jesus Cristo dá a todos os que lhe são fiéis um novo nome e um novo caráter, e esse caráter é o próprio Cristo. Que coisa interessante. Olha só. Quando a gente ouve a Deus, a gente se alimenta do maná dele, que é Cristo Jesus. Quando a gente ouve a Deus, a gente é inocentado. Quando a gente ouve a Deus, a gente tem acesso. Quando a gente ouve a Deus, nós temos um novo caráter. Nós temos uma nova identidade, que é Cristo em nós. Romanos 8, 14 a 17 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem tem o Espírito de Deus é guiado por Deus. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, que diz Abba, Pai, Paizinho. E esse Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ouça a Deus através da sua palavra. E é o que o Espírito está dizendo ao seu coração. Coloca o título para nós. Hoje nós falamos sobre Pérgamo. Deu para entender bem? Nós falamos sobre Pérgamo. Irmãos, que carta fantástica. Que carta impressionante. Hoje nós entendemos que existe um mundo espiritual. Nós entendemos que tem algo por trás da vida normal e natural. Mas, irmãos, o mais maravilhoso é a gente lembrar o que aconteceu no capítulo 1. Quando João estava numa ilha chamada Pátmos, sofrendo. Cristo ressurreto se apresentou para ele e disse: eu estou aqui, João, com você. Eu tenho as chaves da morte, de todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Cristo glorificado. Eu estou com você. Vamos só lembrar o que a gente falou. Nós lembramos que no mundo espiritual Jesus é o mais poderoso, a espada afiada. No mundo espiritual Satanás tem assolado cidades. No mundo espiritual existe uma distorção da verdade. No mundo espiritual é necessário arrependimento, senão a gente vai virar inimigo de Deus. No mundo espiritual é preciso ouvir a Deus e ser vencedor. Nós vivemos no mundo espiritual. Vamos ficar em pé? Talvez você está aqui hoje, você está cansado das batalhas da vida,
cansado das lutas, tantos problemas, e você tem observado que isso está no campo espiritual. Eu quero dizer para você que em vez de você ficar olhando para Satanás ou para os problemas, olhe para o Cristo que venceu. Ele está vivo para todos sempre. Ele está conosco, Ele está com a sua igreja, Ele é o nosso Deus e essa é a nossa confiança. Você que está em casa, que tem passado por lutas, eu quero dizer para você, Cristo está vivo, Ele é o Senhor da igreja, Ele cuida do seu povo. Talvez você está passando por uma luta de saúde, de relacionamentos, problemas financeiros, ou talvez você tenha tido lutas na sua fé para continuar na fé, ou você está sendo atacado por ser de Jesus lá no ambiente de trabalho, não sei. Eu quero dizer que é muito melhor andarmos juntos com um Cristo vivo e eterno para sempre. Amém? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor e depois a gente finaliza orando.